2026 e a gente está começando mais uma vez a falar de jornada cliente aquisição, só que tem uma diferença. Agora o mundo mudou. Hoje a gente tem outras fontes de receita, outras fontes de aquisição de cliente, mas se tem uma coisa que não mudou ainda, é como você mantém o teu cliente dentro da base, como é que você rentabiliza ele. Os canais vão sempre mudar, os canais vão sempre ser abertos com novas tecnologias, assim como a gente começou lá atrás nos canais de aquisições tradicionais, como rádio e jornal, evoluímos para listas amarelas, comerciais de TV, a gente também evoluiu depois para website, pesquisas de Google. Hoje nós temos diversos canais, como esse mesmo, o YouTube é um dos canais, onde você tem o WhatsApp, Messenger, o Chat e diversos outros canais. O TikTok também está se tornando um grande canal de aquisição de cliente. Todos esses canais mudaram sim a forma de como você atrai esses clientes, você tem muito mais forma de atrair o cliente, mas pouco se fala de todo esse período, de que eu estou comentando desde o rádio até agora, de como é que você cria máquinas de vendas que rentabilizam e escalam negócios. Claro, alguns negócios sabem fazer isso, é por isso que eles estão crescendo, só que isso é guardado a 7 chaves. E a minha ideia nesse vídeo é mostrar para você como é que você desbloqueia isso na tua mente, para que você passe a enxergar a tua operação com um olhar de quem quer de fato escalar. Isso aqui funciona para qualquer tipo de negócio. E a escala não necessariamente significa fazer IPO na bolsa. Significa você levar o teu resultado que estava estagnado há anos a duplicar, a triplicar a receita sem você precisar se vender para um investidor ou sem você precisar ficar rasgando dinheiro e mais dinheiro atrás de mídia. Eu sou Edu de Barros, fundador e CEO da IDK Brasil, uma empresa de jornadas do cliente, especialista em jornadas dos clientes, que faz parte do Grupo I, que é um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. E hoje eu vou falar com vocês sobre jornada do cliente com o funil borboleta como eixo central. Bom, então vamos primeiro mapear a jornada, né? A jornada do empresário. E eu não quero que você tente se encaixar. Eu vou tentar fazer aqui de uma forma didática para que funcione tanto para o empresário do bairro, quanto do empresário startupeiro que está na Faria Lima, que tem grandes sonhos, ou está no Vale do Silício. O ativo mais importante de qualquer negócio, não importa qual ele seja, é e sempre vai ser o seu cliente. Não importa o que digam, não importa o que o pessoal invente de métodos ou de rotinas ou de coisas extraordinárias, o mais importante sempre vai ser o teu cliente. E o que você tem que ter em mente é como é que você constrói um ecossistema para que o teu cliente continue comprando de você. E essa é a jornada da dor do nosso empresário. Imagina que você tem um negócio e você quer atrair mais clientes e está sempre procurando novas informações, novas formas de trazer esses clientes, novas tecnologias, mas ao mesmo tempo não sabe muito bem como aplicar essas tecnologias ou às vezes fica muito complexo para a gente falar, porra, como é que eu faço isso? Porque quando você vai falar de abrir um negócio, de vender um produto, sempre vem uma galera, né, os experts, ou você deve conhecer alguém que vai falar para você o seguinte: não, você precisa se preocupar com a marca. Não, você precisa se preocupar com o teu site. Não, porra, hoje em dia você precisa de um Instagram bem montado. De outro lado, você pega uma pessoa que é um pouco mais técnica e financeira que vai falar para você tem que tomar cuidado com a contabilidade. Olha, cadê o comercial? Você está botando aquisição de cliente, mas como é que está o custo disso? Você está controlando. Então, na tua cabeça pode ficar meio complexo, porque de fato, empreender é muito complexo. E pouca gente fala sobre isso porque a gente não tem uma faculdade de empreendimento onde a gente sai formado, olha, para empreender esses são os passos tintim por tintim. O que existem caminhos que você tem que seguir e aos poucos, dentro da tua jornada, você vai dando atenção para um pouco mais de assuntos determinado no momento que você está vivendo. Então é natural que o empreendedor, especialmente aquele que começa do zero, que está ali saindo do buraco, né, começando tudo sozinho, teve uma ideia genial na cabeça dele, ele quer transformar aquilo num negócio, ele vai pelo caminho mais simples para ele, que é o conhecimento que ele tem. E o que eu quero trazer aqui para vocês é justamente o contrário. Por quê? Eu não vou mudar a forma como o empreendedor nasce, porque é inclusive muito bonito, porque esse é o jeito que faz a gente se formar empreendedor. E para mim foi assim também nos meus mais de 20 anos empreendendo. A gente tem uma ideia, a gente quer transformar ela num negócio e a gente bota na rua do jeito que dá e vai com Deus. Quero vender. E tem alguns pontos nessa jornada que vão causando dores nesse empresário que ele não sabe muito bem como resolver. E aí ele começa a buscar soluções no mercado para tentar resolver esse problema que ele tem. E aí começa a dor do nosso empresário. Porque se eu tenho um produto formatado, eu entendi que o público que existe vai comprar esse produto, eu preciso ter canal de aquisição. Aí entra o marketing. E o marketing vai falar, você precisa de marca, você precisa de branding. Beleza, aí você começa a viajar na sua marca, criar layout, fica fazendo significados atrás de significados para tentar vender uma ideia. Gasta-se muito dinheiro com isso, porque algumas empresas cobram muito caro. Pra você ter uma ideia, a empresa que gastou mais dinheiro com branding até hoje no mundo
foi a Symantec que comprou um selinho da VeriSign e pagou $1 bilhão. $1 bilhão para refazer o logo. E nem foi tanto um reposicionamento estratégico, tá? Foi só você refazer um desenho no logo, porque para eles era importante e o CEO achou que era necessário eles fazerem isso na época e ele acertou. Então o valor da marca existe, não estou dizendo que isso não é verdadeiro, mas para você, empresário que está começando agora, que não tem $1 bilhão para gastar numa marca, esse não é o seu principal foco. O seu principal foco tem que ser sempre a dor que você está resolvendo para o teu cliente e ser um representante dele. Aí que é o brand. Quando eu falo ser representante da dor desse cliente, quer dizer que você está de fato falando de branding. Porque branding nada mais é uma marca. O que é uma marca? Um símbolo, um signo, onde as pessoas batem o olho e elas se identificam com a causa daquela marca. Não necessariamente da historinha que elas contam, mas o que ela representa. E o que ela representa? Essa marca me entende, ela está comigo, ela me ajuda. Então esse me ajuda é onde você tem que focar mais a tua energia, porque todo produto que nasce, toda empresa que nasce com dois grandes principais objetivos. Primeiro deles, gerar lucro. Segundo deles, sanar uma dor de algum público, de algum mercado que você encontrou, certo? Se você tem pessoas, que é até uma história antiga, que se você tem um mercado onde não tem chinelos, onde todo mundo anda descalço, pode ser um grande mercado para você começar a vender chinelos. O problema que você vai resolver é o seu primeiro foco como empresário, é o seu primeiro foco como empreendedor, e você deve focar muito nisso. A partir disso, você começa a olhar para os canais de aquisição, porque se você sabe quem são as pessoas que estão com determinada dor, você sabe quais são os problemas que essa pessoa está passando e você sabe por onde ela anda, então quais canais que ela consome, onde ela vê. Percebe que eu estou permeando coisas de marketing aqui, mas eu não estou necessariamente sendo o cabeçudo para ficar falando o tempo todo de termo técnico. No fim do dia é uma coisa muito simples, gente. Você tem que olhar para essa necessidade do teu cliente, tratar ele com muito respeito, entender de fato a dor dele e parar de copiar os outros. Porque o que funcionou para outro hoje não foi o que funcionou lá no começo para ele. Então, quando a gente fala de benchmark, de olhar para o lado, não é para sair copiando o que os outros fazem, porque eles estão em outro momento de vida, eles estão em outro momento de caminhada. Você tem a sua caminhada, você está começando agora, você não sabe o que você tem que fazer. E quem sabe o que você tem que fazer? O teu cliente. Por isso que é muito mais importante, na hora de lançar um negócio, você vender para 10 pessoas e pegar todo o feedback que você puder, para aí sim você partir para a escala, do que sair e jogar esse negócio na rua achando que o que está na tua cabeça vai funcionar. Isso serve para quem está iniciando um negócio agora, que só tem uma ideia, tem um produtinho que quer lançar ali, que quer vender porque acha que vai dar certo, quanto para uma empresa que tem 6 sócios, que tem dinheiro sendo investido. E os erros acontecem muito mais quando tem mais dinheiro, porque te dá a sensação de que teu dinheiro te dá o poder de dar certo, e não funciona assim. Recentemente a gente viu o caso da Nike. A Nike está há 5 anos em queda livre, porque ela optou, eu tenho um vídeo desse inclusive no meu Instagram, explicando por que a Nike caiu nesse período, mas ela optou por deixar de olhar para o teu cliente, ela optou por abrir espaços para permitir que outros tomassem conta. Eu estou falando de uma gigante global, uma das maiores empresas do planeta, que tem também uma das empresas que tem a maior tribo do mundo, que de fato soube representar seus clientes muito bem, mas que vem perdendo espaço ano após ano e já caiu mais de 60% enquanto eu gravo esse vídeo. E por que isso acontece? Porque a gente perde o nosso olhar para o nosso cliente. E perder o olhar para o teu cliente, que é quem põe dinheiro dentro de casa, faz você perder o teu negócio. Então a jornada do nosso usuário, que é o nosso empresário, que é dolorosa, que tem muitas coisas para olhar, pode ser melhor quando você para olhar o teu consumidor. Fazendo um download de informações aqui para você pegar bem, anota aí, o que você precisa olhar quando você vai abrir o teu negócio, lançar o teu produto, qual a dor que você está resolvendo, qual o público, perfil que essas pessoas têm, como é que eles se comportam e o que eles consomem. Com base nisso, você tem um mínimo de marketing para começar. Mapeou isso? Vá nesses lugares onde essas pessoas estão. Esteja onde os seus clientes estão. Se o teu cliente está na academia mais cara, invista na academia mais cara. Faça relacionamento com eles. Veja como eles se comportam. Sinta a dor deles. E depois convide 10 pessoas, só 10. Pega 10 pessoas, bota eles numa reunião. Galera, é o seguinte, tem um produto, todos aqui estão passando por determinada situação que eu sei que é similar, quero que vocês interajam com esse produto e me deem feedback. Esses 10 caras vão valer muito mais para você do que qualquer investimento em mídia que você fizer. Qualquer. Quero te falar uma coisa aqui para fazer você pensar. Hoje a gente está falando do Monjaro, canetinhas emagrecedoras, que são sucesso, febre mundial. Todo mundo quer, só que nem todo mundo pode, porque é muito caro. Porém, me fala aí uma vez que você viu um comercial
da fabricante desse remédio fazendo propaganda desse remédio. Não tem. Por quê? Porque isso é tão bom, tão poderoso, que é impossível o cliente não falar pro outro cara, pro amigo dele. É impossível, ele não consegue saber da existência de uma caneta que emagrece em um mês 20 quilos, que ele consegue isso, e chegar no amigo dele e falar, cara, você viu aquele produto da farmácia que estão vendendo, que as canetinhas emagrecidas? Porra, não vi, mas vamos ver. E aí começa a conversa acontecer. Aqui eu trago para vocês uma segunda camada, para melhorar na tua jornada. Primeiro eu falei sobre o teu público, você sabe qual é o problema que você quer resolver. Segundo, eu estou trazendo um exemplo, qualidade do produto que você criou. Então se o teu produto de fato resolve um problema dessa comunidade, você não vai precisar gastar tanto dinheiro com marketing no começo. Por quê? Porque existe o boca a boca. E eu sei que você já deve ter ouvido um monte de gente falar, saia do boca a boca, invista em máquina de aquisição de cliente. Galera, não existe máquina melhor de aquisição de cliente do que o boca a boca. Só que o boca a boca, para ele ocorrer de verdade, genuinamente, ele ocorre só quando você de fato resolve o problema do teu cliente. Não tem outra solução, porque você não consegue comprar a verdade da outra pessoa. Você não consegue dizer, como eu falei agora, é quase impossível você não falar para alguém de um produto bom que você teve acesso. É muito, muito, muito difícil. Assim como foi o caso da Lily, e teve vários outros produtos que você foi usando, ele foi crescendo, ele foi se espalhando. Liquid Death também, que é um case muito legal, mundial, que os caras vendem água enlatada. Gente, eu tô falando de água, que é mais commodity do que água. Eles reinventaram o jeito de fazer água, por quê? Eles criaram uma latinha feita de um jeito bonito, botou água em lata, isso não era comum na época deles, botaram água em lata com um visual todo rock and roll e foi aonde? Show de rock, show de música eletrônica. Porque as pessoas que estavam lá se identificavam com essas latinhas e compravam e passaram a procurar, o negócio cresceu no boca a boca. Resolver o problema de fato do teu cliente faz com que eles falem sobre você. E por isso que eu falei sobre as 10 pessoas. Se você tiver 10 pessoas que pagam o teu produto, que de fato tem boa resposta com aquilo que você está propondo resolver, elas vão falar e aí começa a palavra a se espalhar. E existe um gráfico, e esse gráfico mostra justamente isso. Ele é uma grande onda onde a gente sobe e depois desce. O que significa? Essa primeira parte aqui, esse primeiro pedaço do nosso gráfico, são essas 10 pessoas. Por quê? Você vai testar controlado, você vai entender qual que é o problema que está resolvendo delas e elas vão usar, e se isso for bom mesmo, depois que você conseguir chegar nesse nível, elas vão começar a espalhar a palavra, meu, você viu aquilo ali? Olha aquele produto que legal. E a pessoa vai lá, compra, aproveita, experimenta, fala para outra pessoa e a coisa vai andando assim, aos poucos, e você vai começando a preencher a parte da base até que ela dá um pico. Esse pico acontece quando você rompe a barreira, ou seja, você não precisa mais se esforçar para vender, porque o teu cliente está fazendo isso por você. Tá pegando aqui o jogo? O teu cliente está vendendo para você de graça. E melhor do que de graça, ele está comprando e te vendendo. Para isso acontecer, você tem que ser genuíno na tua oferta e no teu produto. E quando você atinge o pico da montanha, só lá você faz projetos de mídia, você vai para agências, você vai para TV, você vai para rádio. Por quê? Porque você espalha, você ganha atração, porque não adianta nada você fazer o caminho inverso. Agora pega esse gráfico aqui e inverte. Vamos colocar essa parte central, coloca no começo, onde eu boto um caminhão de dinheiro em mídia e forço a barra pra galera comprar. Pô, Edu, mas quer dizer então que não funciona fazer mídia em TV, em rádio ou grandes massas? Funciona, só que com prazo de validade. Quer um exemplo bom? Casas Bahia, nos anos 90, foi uma das maiores empresas que mais cresceu, mesmo no meio das maiores crises financeiras que a gente passou nesse país. Troca de moeda, instabilidade política, um monte de problema. E os caras estavam o quê? Crescendo, crescendo, crescendo. Por que eles estavam crescendo? Porque eles não estavam investindo em mídia. Eles estavam fazendo um bom trabalho. Até que eles tomaram a decisão de parar de fazer, entre aspas, o bom trabalho e focar 100% em mídia. De lá para cá, eles começaram a botar um caminhão de dinheiro, é promoção, 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 e pouco ou zero em relacionamento com o cliente que estava entrando. Então, você perde a mão quando você depende 100% da compra da mídia. E não importa qual é a mídia, seja TV, seja digital, você vai ter um problema porque você está forçando uma situação com as pessoas para que elas vejam o tempo todo. Beleza, então eu sei que existe Casas Bahia, promoção, quer pagar quanto, não sei o quê. Todo mundo lembra disso, mas pouco se lembra da relação do cliente com o produto e fez com que a marca fosse perdendo força, até que ela fechou. Agora ela voltou de novo no mesmo processo, fazendo um trabalho
de mídia forte, tá subindo mais uma vez, mas para isso acontecer veio muito dinheiro por trás, para fazer isso funcionar, para ter um motor. Então o combustível desse motor de mídia é dinheiro. E assim, por mais que a gente tenha dinheiro para colocar, não, Edu, eu tenho esse dinheiro, eu posso colocar esse dinheiro em mídia, eu quero acelerar rápido. Se você tiver uma estratégia por trás do investimento em mídia para fazer o boom, mas ao mesmo tempo ter o mesmo investimento para manter quem está entrando, o que é muito difícil, eu não aconselho, você não vai conseguir ter sustentabilidade no longo prazo. E existem alguns caminhos para o empreendedor. O empreendedor, quando ele abre a empresa, ele quer ou vender essa empresa, ou deixar ela para os filhos, para que ela seja um ativo da família, ou ele vai falir. Não tem outro caminho para o empreendedor, tá bom? Não existe. É isso que ele tá para fazer. Se ele tomou a decisão de abrir uma empresa, é isso que ele vai ter de caminho, essas três direções. Em ambos os caminhos, pelo menos nos 2 primeiros caminhos, ele precisa ter o quê? Previsibilidade e uma receita recorrente. Como é que eu faço isso? Se eu sair da empresa, eu paro de vender, ou eu não tenho certeza se eu colocando alguém no meu lugar, a coisa vai continuar andando. Você tem que criar sistemas para que mantenha esse cliente dentro de casa. Por isso a Amazon é do jeito que ela é. Porque ela entendeu que o cliente é o ativo mais importante. Quem aqui acha o site da Amazon bonito? Não, fala pra mim. Site da Amazon é bonito? Não é bonito, porra. Tá site feio. E é feio, ó, há muito tempo. Mas vende que nem água. Por que será? Eles estão preocupados com o cliente deles. Eles entregam rápido, eles têm bom preço, eles têm forma de pagamento, eles têm menos atrito na conversão. E você não vê a Amazon na TV fazendo propaganda que nem a Casas Bahia faz, vê? E também nunca foi assim nos Estados Unidos. Agora, isso só vai corroborando com tudo que eu tô falando. O seu ativo mais importante é o teu cliente. A Amazon hoje é uma empresa gigantesca, tem inteligência artificial, tem parque de infraestrutura para poder vender cloud services, que eles inclusive criaram e inovaram nesse setor também. E também tem o e-commerce, e tem a Alexa, e tem uma porrada de coisas. Mas o DNA da marca de manter o olho dentro do que o cliente precisa não se perde. E eles criam sistemas para manter isso acontecendo. E você precisa olhar para o teu negócio e procurar essas formas de manter esses sistemas também. Pô, Edu, mas aí é fogo, como é que eu faço isso? Eu tenho uma padaria. Pô, como é que eu faço? Eu tenho uma loja de roupa. Ou eu vendo peça para carro. Como é que eu vou fazer isso? Relacionamento, meu amigo. Relacionamento. Aqui vem uma dica muito importante para você. A gente falou de 3 coisas aqui, né? Vamos só recapitular antes de eu partir para o próximo passo. A gente falou sobre você ter uma visão clara daquilo que você vai fazer, o problema que você está resolvendo, pegar as 10 pessoas e vender para elas, pegar feedback e entender se está funcionando, para depois você fazer investimento em canais, porque isso também é branding, isso também é trabalho de marca. E agora a gente vai entrar na parte que faz você manter esses clientes, que é sua estratégia de retenção de cliente. Bom, basicamente para você manter um cliente dentro de casa, você precisa ter um bom relacionamento com ele. Mesmo que o teu produto seja digital, mesmo que o teu produto te mantenha à distância do cliente, que seja um e-commerce, vende produtos físicos, mas você não tem essa relação próxima, a interface com o teu cliente ela tem que estar próxima, presente o tempo todo. Se lá no começo da jornada a gente entendeu o que aqueles 10 caras precisam, eu sei como manter isso, porque eu vou junto com eles caminhando e eles vão me dando feedback falando, olha, passou X tempo com o teu produto, agora eu preciso evoluir ele aqui porque tá faltando isso. Então você vai lá e cria um novo produto, que você já sabe que vai ter fit com aquele cliente. Aí ele vai lá e compra aquele produto também. Depois passou esse outro tempo aqui, você vai fazer o quê? Identificar quais os momentos da vida desse cliente que ele vai talvez poder lembrar de você. Não é só calendário promocional, tá? Não fica preso a sazonalidade. É Black Friday, Dia do Consumidor, Natal, Dia das Crianças. Isso é obrigação, isso é promoção. Aí você faz para continuar ali, olha gente, trazendo novos clientes. Mas para a relação com o teu cliente, você tem que estar próximo, conhecer ele, entender as necessidades dele. E assim você vai formando a sua tribo, você vai formando o teu ecossistema de clientes fiéis, felizes, que vão te defender quando alguém fala mal de você. Esse efeito das pessoas defenderem a tua marca quando vão falar mal da tua marca perto deles, acontece porque você se preocupa, você tem uma relação próxima com eles. Essa relação próxima, ela se dá tanto em conteúdo que você cria para ajudar a vida deles, tanto em material que você manda para casa deles, faz revista, faz eventos, manda pesquisas. Você pode achar que isso tudo é besteira, não, ficar mandando pesquisa, enchendo o saco do cliente. Cara, isso é muito importante, porque você cria um sistema de relacionamento onde você colhe feedbacks contínuo, de forma que faz você ganhar mais dinheiro com esses caras dentro de casa. A conta que você deve fazer como empreendedor, qual que é? Eu pago R$1 para ter um cliente dentro de casa, beleza? Então, o meu custo de aquisição de cliente é R$1. Se eu fizer esse cliente em 12 meses gastar R$12, quanto que eu gastei para gerar 12? Eu gastei 1, certo? Então, você vai ter
um valor de aquisição baixo com uma extrema rentabilidade. Agora, se você não tem esse trabalho de rentabilidade para fazer esse cliente continuar comprando de você e paga uma vez, ele vem e compra, aí ele vai embora. Você não tem sistema de base para manter esse cara. Aí você vai lá pela mídia e fala, ô Facebook, preciso de mais cliente. Aí você vai lá, pum, mais R$1. Ah, mas aí o Facebook falou, olha, o Brasil agora está cobrando imposto, então vai ser R$1,30 porque tem 30% de imposto. Pô, legal, então era R$1, virou R$1,30, já paguei R$2,30 pelo mesmo cliente que já tinha comprado de mim para comprar de novo. Pô, que bosta. Tô pagando 2 vezes pelo mesmo cara, ou 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes. Pô, fica insustentável, porque você vira dependente. É aqui que eu entro quando eu falo dependência de mídia. Porque você não tem um sistema onde você retém cliente que você paga para ter. Não faz sentido. Você deve ter um restaurante preferido que você vai sempre. Você deve ter uma loja de roupa que você também tem preferência, pelo motivo que seja. Só que, se essa marca deixar de tratar você com o respeito que você merece, com a atenção que você merece, provavelmente você vai procurar uma solução no mercado. Certo? E isso acontece todo dia, o tempo todo. Se você parar a pensar, talvez você tenha vivenciado isso essa semana, esse mês, de alguma marca que errou com você no relacionamento, que perdeu a mão, que parou de te dar a atenção que ela dava antes, porque ela cresceu demais e ela falou, ela se acha mais forte do que você, não precisa mais de você, tá tudo bem, eu tenho venda pra caramba, pode ir embora. E aí começa a armadilha de tudo. Por quê? A armadilha do empreendedor que cresce, que passa desse estágio, ele achar que ele não precisa da atenção que ele fazia no começo. Aí começam os gurus de novo da internet falar o seguinte, saia da operação porque você é muito importante para ficar na operação, você tem que ter um olhar estratégico. E eu não sei muito bem o que eles querem falar com olhar estratégico quando você fala para eles que eles têm que olhar para o cliente, porque não tem melhor estratégia do que você olhar para o teu cliente. Não tem outra estratégia. Qualquer conversa que você vai ter no teu negócio, seja com sócio, com um futuro investidor, seja com board administrativo, conselho, não importa. Todos eles, você tem que trazer esses caras para o chão e falar, olha, se eu fizer isso aqui vai impactar a vida do meu cliente, se eu perder esses clientes vai impactar em tantos reais. E aí, o que a gente faz? Todo impacto financeiro organizacional de uma empresa faz com que você perca algum cliente. Então a sua decisão ela tem que sempre tomar esse cuidado. Se você dirige a empresa, você precisa olhar para como vai ser o impacto dessas decisões que você toma para o teu freguês. Existe um meio de fazer, de você visualizar. Quando você fala de marketing, todo mundo fala, não, funil de marketing, funil de marketing, funil de marketing. Então, entendemos o conceito de tudo que eu falei, agora a gente vai para a parte prática. Antigamente a gente falava de funil porque ele era de fato um funil, certo? Um cone, onde você tem atração e no meio desse funil as pessoas vão se perdendo e tudo bem, esse funil ainda existe. Porém, com essa nova visão, que é a visão do funil borboleta, a gente pega esse funil, vira ele, bota um outro funil aqui do lado e a gente tem uma gravatinha borboleta, né? Por isso que a gente chama gentilmente de funil borboleta. Porque de um lado eu continuo com aquela visão, olha, atrai marketing, joga cliente para dentro de casa, e na outra eu tenho a forma de manter e reter esses clientes, fazendo com que eles permaneçam comprando de mim o tempo todo e pagando recorrentemente. Muito provavelmente você tem um app do iFood instalado no teu celular. Muito provavelmente você tem o app da Netflix instalado no seu celular. E você paga uma assinatura por mês. Serviços de assinatura existem por quê? Porque recorrência vale mais do que compras isoladas. E nesse caso a escala funciona. Mas para acontecer isso, para você continuar pagando Netflix, para você continuar pagando Spotify, eles têm que fazer o quê? Se manter relevantes para você. Então, constantemente eles estão trazendo features novas, músicas novas, novas formas de poder compartilhar. Então, eles estão fazendo um relacionamento próximo com você, mesmo sendo uma empresa digital, onde eles fazem parte da tua vida. E esse lado do funil é onde a gente trata disso. As etapas desse lado do funil são as mais importantes, porque o primeiro passo depois que uma venda acontece é você causar um grande impacto, é fazer um onboard bem feito. E fazer um bom onboard garante que o cliente tenha uma real boa experiência. Então não é aquela visão de, porra, comprei aqui, o vendedor nunca mais falou comigo, sei lá, precisava falar com alguém, não sei com quem eu falo aqui, o que eu faço, sabe? Você tem que garantir um bom onboarding. Onboarding é trazer a pessoa, pô, bem-vindo, muito prazer, parabéns pela sua aquisição, parabéns pelo que você tomou de decisão, agora vem aqui que eu vou te mostrar tudo que você tem direito, eu quero que você tenha o melhor resultado possível. Então o onboarding nessa etapa do funil faz com que o cliente seja percebido. Ele fala, porra, que legal, velho, não é só o vendedor que quis aqui me vender um negócio, o cara tá realmente preocupado comigo. Depois disso você vem com as provas de encantamento, ou seja, você garante que o impacto foi feito. Então eu fiz uma venda, prometi uma coisa, agora eu preciso garantir que o impacto foi garantido. Olha, faz um tempo que você comprou com a gente, como é que você se sentiu, você teve o impacto que gostaria, a gente prometeu isso e isso, você falou que buscava esse resultado, você conseguiu esse resultado, está conseguindo usar,
Pô, legal, não, consegui. Para depois você entrar no upsell, no CRM. O que é o CRM? CRM ele é um conceito, ele não é ferramenta, ele não é disparo de e-mail. CRM é um conceito de você manter essa relação com o seu cliente de um nível tão alto, tão integrado, que você vai passar a criar produtos novos para vender para esse cara, certo? Então, criando esses produtos novos, você aumenta a receita porque você está fazendo venda dentro da base. Venda dentro da base custa zero. Zero. Ah, Edu, mas eu pago a empresa de CRM, beleza. Quase zero. Não se compara com o preço que você gasta para vender para alguém que não te conhece ainda. Você tem que convencer, você tem que mostrar que é bom, você tem que passar pelas diversas jornadas que a gente tem na aquisição. Claro que esse é um tema muito extenso, não vai ser coberto aqui em um único vídeo do YouTube, mas eu quero deixar esse vídeo como o principal para você ter noção do tamanho da jornada que a gente tem que se preocupar, mas nos pontos principais que você precisa olhar primeiro. E é assim que a gente gera resultado. Não é mágica, não é rápido, não é indolor, mas existe esse caminho. E esse caminho tem que ser percorrido. Vai te machucar, você vai aprender um monte de coisa, você não vai gostar de algumas coisas que você vai ver, mas isso vai fazer com que você melhore cada vez mais a tua jornada, tanto como empreendedor, quanto a jornada do teu cliente. Vai facilitar para eles. E uma empresa, gente, nada mais é do que um facilitador na vida de um determinado público. Então, se você existe como empresa para facilitar a vida de alguém e quando não consegue fazer isso, faz o contrário, vai perder o cliente e, consequentemente, perder a tua empresa. Por isso, nosso olhar sempre deve ser para a jornada do nosso cliente, para a jornada do nosso herói, para entender como é que ele se comporta. E para isso, eu preciso de mecanismos, eu preciso de mapas, eu preciso de método, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Você não precisa ser o guru dos gurus, mas você precisa saber o que você está fazendo, do ponto de vista prático. Pô, eu tenho um problema que eu posso resolver. Eu testei esse problema com 10 pessoas, eu colhi o feedback desses caras, refinei meu produto, eles estão vendendo para mim, agora eu aumentei o meu poder de aquisição, eu estou trazendo muito mais cliente para a base porque eu acertei na veia, deu certo, eu melhorei o meu processo de vendas, então estou trazendo mais gente, estou conseguindo converter melhor, estou fazendo um bom impacto, causando um bom onboarding, as pessoas estão sendo bem recebidas. Depois eu garanto que esse impacto foi realizado. Se ele não foi impactado, eu faço ele acontecer naquele período. Depois eu entro com produtos em CRM para fazer upsell e conseguir trazer mais dinheiro porque eu fiz outra venda. E no final, a causa final de tudo isso é a indicação. Teu cliente vai te indicar porque você fez um negócio completo para ele. Isso pode acontecer, toda essa jornada ela pode acontecer em 30 segundos na vida de um cliente. 30 segundos. Imagina o tempo que você leva para entrar numa IA, fazer uma pesquisa, receber um link, clica, avalia o produto, compra, é recebido, garante o impacto, começa a usar, sai dali e fala, meu, eu acabei de comprar um negócio muito legal, dá uma olhada aqui. Tudo isso pode acontecer em 30 segundos. Claro, depende da jornada de compra que você tem, e isso funciona para qualquer negócio. B2B, B2C, B2B2C, tanto faz. Porque todos, no fim, são seres humanos que estão buscando soluções e você tem a solução para esse problema. A forma como a gente negocia, a forma como a gente vende, como as coisas são aprovadas, claro, existem diversas diferenças. Mas do ponto de vista macro e estratégico, você sempre vai tratar nesses aspectos aqui. E é por isso que eu criei o Jornada de Impacto, que é um método que mapeia todo esse processo e explica para você, tintim por tintim, etapa por etapa, de todos os pontos desse funil. O funil borboleta, ele é o eixo central da jornada de impacto, mas ele tem vários mecanismos que são importantes. Um deles é o GEO, que é o Generative Engine Optimization, que você precisa conhecer. Se você não conhece, clica aqui em algum lugar no meu canal que você vai encontrar vários vídeos falando sobre isso, porque eu já falo disso há muito tempo. Vamos falar sobre clareza de mensagem, porque você precisa ser claro e objetivo com a sua mensagem, que é outro problema que acontece sempre com o empresário, é ele achar que ele precisa escrever bonito e ser sofisticado e esquecer de falar o que você faz. Então a clareza ela faz parte de todo o processo. E depois a gente entra para recorrência, que é esse lado do funil que eu comecei explicando aqui para vocês. Então a jornada de impacto ela nasceu para ajudar o empresário a traçar de ponta a ponta como ele resolve o problema do cliente dele e cria, aí sim, uma máquina pronta, com processos, uma linha de produção de receita. Esse é o nosso processo aqui, esse é o nosso papel como gestor. E jamais tire os olhos da operação. Ah, mas eu sou CEO, estou com 200, 400 pessoas, não importa. Ah, Edu, vendi minha empresa, continuo sendo CEO, tenho 4.000 pessoas, não importa. Olha a Nike, o exemplo que eu dei aqui, a empresa do tamanho que é, tomou decisões que não estavam olhando para o cliente, perdeu 60% de valor de mercado. Imagina os acionistas como é que ficaram felizes com isso. E é uma empresa grande. Então tirar o olhar do cliente só faz você perder, o tempo todo, não importa o seu tamanho. Então foca no teu cliente, qual que é o problema que ele quer resolver e mantém isso sempre em constante evolução.
Bom, agora você quer saber mais sobre a jornada de impacto e como é que você executa ela no teu negócio? Você pode entrar aqui nos links que tem na descrição. No meu site tem bastante material, tem a metodologia explicada, tintim por tintim, para que você possa dar o seu primeiro passo, entender. E também lá no meu site tem alguns links que você pode ou contratar uma mentoria comigo, ou uma consultoria estratégica com a minha empresa, ou de repente participar de alguns programas de mentoria que eu tenho, que você pode participar dependendo da tua cidade e da sua data. Tá bom? Por hoje é isso. Te vejo no próximo vídeo.